E aí pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acredito que esse seja o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Não só por nós cristãos, mas também por aqueles que não são. É o versículo mais compartilhado, o versículo mais citado, muito provavelmente seja esse, de João 3:16. E não é à toa, não é? Até porque ele resume muito bem o que é de fato o cristianismo, o que Cristo fez por nós, não é? E o porquê que nós fazemos, não é? Tudo o que fazemos por conta dele. Mas quando a gente lê esse versículo, talvez num primeiro momento pode surgir algumas dúvidas, como por exemplo, por que Jesus precisou chegar a este ponto? Não é? Por que Jesus precisou vir até nós? Não é? Deixar a sua glória e vir habitar no nosso meio e morrer em nosso lugar. Bom, para responder essa pergunta nós precisamos voltar ao início de tudo. Não é? Ao início da criação. Lá em Gênesis 1:2, nós vamos ver a obra perfeita da criação de Deus. Não é? Tudo o que Deus faz, não é? É bom, é perfeito, é belo, é extraordinário. Não é? Coisas que somente Deus poderia fazer. Não é? A partir do haja luz, lá em Gênesis 1:3, nós vamos começar a ver, não é? Toda a beleza da criação de Deus. E em Gênesis 1:2 nós vamos contemplar, não é, tudo isso, não é, que Deus fez em 7 dias, não é? E nós vamos ver, não é, a plenitude de tudo aquilo que Deus fez. E tudo aquilo que nós vemos hoje e até aquilo que nós não vemos foi obra da criação de Deus, que está sendo sustentada por Ele até hoje. Mas Deus, ele termina a sua criação de uma forma muito gloriosa, e eu costumo dizer que ele termina com a coroa da criação, que somos nós. Nenhuma outra criatura na Bíblia Sagrada vai ter a sua imagem e a sua semelhança. E nenhuma outra criatura vai ter a mesma composição que nós temos. Deus, ele vai nos formar do barro, sim, a sua imagem e a sua semelhança, mas ele vai colocar em nós algo que ele não havia colocado em mais nenhuma criatura, que é o seu fôlego de vida. Não é? Falando, claro, das criaturas terrenas, não é? Quando a gente vai olhar para a terra, o único ser que Deus resolve fazer essa junção do eterno com o passageiro somos nós. Então eu costumo dizer que por isso nós somos a coroa da criação, não é? Nós temos a assinatura final de Deus, porque ele resolveu colocar em nós o seu fôlego de vida. Ele resolveu colocar dentro de nós a sua eternidade. E a partir dali nós temos, não é, a perfeição de tudo aquilo que Deus de fato havia criado, não é? E Deus cria Adão e logo depois ele vai criar a Eva. E é muito lindo ver, não é, que Deus não era um Deus distante. E até hoje ele não é. Mas é um Deus que busca se relacionar conosco. Desde o princípio nós vamos ver que Deus, ele descia todos os dias para conversar com Adão e Eva. Porque justamente Deus era isso, não é um Deus de relacionamento, não era um Deus distante, nunca foi um Deus distante. Ele sempre quis estar próximo de nós. E ele prova isso, não é, vindo todos os dias conversando com Adão e Eva. Mas aí em Gênesis 3 nós vamos ter a história mais triste de toda a Bíblia, não é? Nós vamos ter a queda da humanidade. Nós vamos ter a entrada do pecado no mundo. E eu digo que é a história mais triste porque tudo aquilo que nós vemos de ruim hoje, tudo aquilo que nós vemos de ruim na história, tudo aquilo que nós vamos ver de coisas ruins, só acontece por conta deste ato lá em Gênesis 3. Se o pecado não entra no mundo, não há morte. Se o pecado não entra no mundo, não há escuridão. Se o pecado não entra no mundo, não há tudo de ruim que a gente conhece hoje. Mas o pecado, ele entrou, não é? Através de Eva primeiramente, depois passando ali para Adão, não é? Nós vamos ter a queda não só dos dois, mas a queda de toda a humanidade que viria a nascer deles. Como toda ação, ela tem a sua reação, não é? Ou a sua consequência. Nós, a partir dali, estamos caídos. Aonde só havia vida, agora passou a ter
morte, aonde só havia a perfeição, agora passou a habitar a destruição por conta do pecado. E nós vamos ver que Deus, ele não destrói Adão e Eva, não é como ele, sendo todo-poderoso, poderia fazer. Mas desde ali ele já mostra a sua graça e a sua misericórdia. Deus, ele vai descer do mesmo jeito que ele fazia antes da queda para conversar com os dois. Mas os dois se escondem, não é? Porque agora eles percebem a burrada que tinham feito, não é? E eles se escondem de Deus. E agora cada um vai dar uma desculpa, não é? Eva vai culpar a serpente, o Adão vai culpar a Eva, enfim. Cada um vai querer se isentar da culpa, mas a burrada já estava feita. Mas Deus, ele desce. Mas a gente percebe que quem coloca, não é, essa barreira de separação, não é Deus, somos nós, não é? Fomos nós que, ao escolher o pecado, colocamos uma barreira entre nós e Deus. E a partir dali nós vamos ter consequências, não é, que duram até hoje. Não só em nós, né, na criação, mas a gente vai ver que a própria natureza, a criação de Deus, não é, sofre e sofre até hoje, não é, por conta do pecado da humanidade. Então Deus ali, em Gênesis 3, vai sim estabelecer algumas consequências que são inevitáveis por conta do pecado. E talvez você pergunte, não é, mas será que Deus não poderia ter evitado isso? Ele poderia, mas se Deus nos cria apenas com a opção de servir somente a Ele, nós não teríamos a opção de escolher. Nós não teríamos uma opção de querer escolher por Deus. Nós estaríamos com Deus por falta de opção, basicamente, não é? Deus nos criou para estar com Ele e nós estamos porque não temos uma outra opção. Então Deus, ele coloca essa outra opção ali no Jardim do Éden justamente porque Ele não queria seres que o adorassem por obrigação. Deus não quer pessoas que o adorem porque não tem outra escolha. Deus, ele quer verdadeiros adoradores, genuínos, que escolham estar com Ele. E Adão e Eva escolheu o outro lado, não é? E até hoje, não é? Quantas vezes nós preferimos escolher as nossas vontades do que Deus, preferimos escolher o pecado do que Deus. Então não mudou, não é? Desde a queda do homem, o ser humano continua fazendo as suas escolhas e na maioria das vezes uma escolha extremamente errada. E ali em Gênesis 3,15, Deus, ele já vai fazer a primeira menção a Cristo, não é? O primeiro apontamento da história já está ali em Gênesis 3,15, quando Deus vai falar à serpente. Então ali já era uma promessa de que o Messias viria. E a Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Então, antes mesmo de tudo isso acontecer, Deus, ele já havia preparado uma porta de escape. Não porque Deus queria que acontecesse, mas porque ele já sabia que nós cometeríamos esse erro. Então Deus, ele não é pego de surpresa. Ele já havia preparado a porta de escape, que é Cristo. Então, durante todo o Velho Testamento, a partir daí, nós vamos ver toda a humanidade caída. Como eu falei, a partir de Adão e Eva, todos que nascem já nascem caídos. Todos que nascem já nascem necessitando do sacrifício de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E outro texto, a Bíblia vai deixar claro que o salário do pecado é a morte. Então não tinha outra consequência senão a morte. Não é a maior consequência de todas, que é a morte, não é? Ou seja, evidenciando essa separação de fato, não é, entre nós e Deus, porque se Deus é o autor da vida, uma vez que nós estamos nele, nós temos vida, não é? Mas por conta do pecado que trouxe essa separação de nós e do autor da vida, nós agora passamos a herdar a morte. E aí nós temos um grande problema, não é? Como que vamos resolver isso se todos que nasceram a partir de Adão e Eva nascem em pecado? Como que um pecador pode redimir outro pecador? Nós aí teríamos uma injustiça, não é? Porque a conta não fecha. Não dá para que esse boleto, não é, vamos dizer, seja pago por um pecador. Mas aí a gente vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento que tudo apontava para a vinda do Messias. Tudo apontava para a vinda de Cristo, não é? Nós vamos ver principalmente as leis ali que o próprio Deus vai estabelecer com Moisés ali, as leis cerimoniais. Nós vamos ver que a própria expiação de pecados que era feita uma vez por ano, não é? Que era a morte ali do Cordeiro.
nós vamos ver que tudo isso apontava para a vinda de Cristo, não é? E nós vamos ver que tudo era um apontamento mesmo, porque se tudo de fato resolvesse a situação, Jesus não precisaria ter vindo. Então o que Deus está fazendo ali com o povo e com tudo isso que Ele estabeleceu é justamente apontar para um maior que viria, de fato redimir a humanidade. O Cordeiro era simbólico, não é? Aquilo que o sumo sacerdote fazia no santuário era tudo simbólico. Era uma expiação de pecado, sim, mas era simbolismo, apontando para o sacrifício perfeito que viria a acontecer com a vinda de Cristo. Então aí, terminando no Velho Testamento, nós vamos ter o Novo Testamento com o maior acontecimento da história, que é Maria gerando, não é, o nosso Salvador, Jesus. Então ali nós temos, não é, a vinda do próprio Deus encarnado para habitar em nosso meio e para morrer em nosso lugar. E aí nós temos esse versículo extraordinário, de uma forma tão linda que João vai escrever, não é? Que Deus amou o mundo de tal maneira, eu gosto dessa tradução que vai dizer tal maneira, porque simplesmente não há explicação para o amor de Deus. Não há explicação para aquilo que Deus fez enviando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Você que é pai, você que é mãe, você daria seu filho para morrer no lugar de alguém? Você tendo 10 filhos, você daria um deles para morrer no lugar de alguém? Pois é, Deus ele só tem um. E ele deu o seu único filho para morrer, não por gente que poderia retribuir depois, não por gente boa, não, mas ele deu o seu único filho por causa de um povo que o rejeitou, por causa de um povo que ele sabia que ia virar as costas para ele. E isto é a maravilhosa graça de Deus, não é, que nós vemos, não é? Como explicar este amor? Não é? Porque nós conhecemos um amor falando no sistema mundano, não é? Aonde você ama quem te faz bem, não é? Aonde você ama quem pode te proporcionar algo em troca. Mas e quando você ama alguém que não pode fazer nada por você? E muito mais do que isso, você se entregar a uma morte, e morte de cruz, por esse alguém. Não dá para explicar o amor de Deus, mas dá para aceitar este sacrifício, e é isso que João vai falar, não é? Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que João está falando aqui? Todos nós estávamos mortos, mas com o sacrifício de Jesus, agora nós temos vida. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós agora temos uma porta de escape. Nós agora temos a solução para o nosso problema. Se nós não poderíamos pagar essa conta que era impagável para o ser humano, Jesus, ele veio e ele pagou essa conta. Então hoje você não tem que fazer nada, não é? Para alcançar a salvação, digo, em questão de obras. A única coisa que você precisa fazer é aceitar o sacrifício de Jesus. É crer que ele morreu no seu lugar para salvar a sua vida. Então por que Cristo veio? Por que Cristo precisou vir? Se ele não vem, não há redenção. Se ele não vem, não há perdão de pecados. Se ele não vem, não há a obra perfeita na cruz, aniquilando de fato a morte, não é? E trazendo para nós vida, não é? E aí João Batista vai dizer, não é, no início do seu ministério, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se antes tinha um simbolismo, não é, do Cordeiro apenas encobrindo os pecados, agora Jesus não. Com a morte de Jesus na cruz, ele tira o pecado do mundo, não é? Então, agora diante de um tribunal supremo, não é, com Deus sendo o juiz, nós vamos ter Jesus representando nós. E agora nós vamos ter essa representação de uma forma perfeita. Se um pecador não podia representar um pecador diante do juiz, ok, agora Jesus ele pode, porque Jesus ele não tem pecado. Jesus ele é o ser perfeito que veio, viveu, não pecou e pôde ir até a cruz, levando os pecados de toda a humanidade. Então ali nós temos a obra perfeita da redenção. Ali nós temos o plano perfeito sendo concluído na morte e na ressurreição
de Cristo. E é interessante que quando a Bíblia vai dizer que quando Jesus está na cruz, ele se entrega. Não é a morte que mata Jesus. Não é porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Então não tinha como a morte matar Jesus. Jesus ele se entrega. Jesus ele sabia. Não é que só existia uma única forma da morte levar ele, que era através do pecado. Se ele não pecou, a única coisa que ele pode fazer é se entregar. E ele se entrega, não para a morte, mas ele se entrega por amor a nós. Ele se entrega para mostrar o verdadeiro amor. Não é o verdadeiro amor que se entrega até o final. O verdadeiro amor que não desiste mesmo de pessoas que iam desistir dele. Então a pergunta que fica não é porque Jesus veio. Nós já temos a resposta. A pergunta que fica é o que nós vamos fazer com este sacrifício perfeito de Jesus. Eu acho que um Deus que enviou o seu único filho para vir e morrer em nosso lugar não precisa provar mais nada para nós. Na verdade, ele nem precisaria, não é? Afinal de contas, nós somos e éramos pecadores, não é? Então Jesus não tinha que provar nada para a gente. Mas ele veio pela sua infinita graça e misericórdia. Um favor imerecido, que nós jamais merecíamos. E não importa o que você faça, você nunca vai merecer este amor. Você nunca vai merecer este favor de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não importa o que você faça de bom, você pode ser a pessoa mais generosa desse mundo. Você pode ser a pessoa que mais ajuda outras pessoas neste mundo. As suas obras não te habilitam a entrar no céu. Deus vai falar algo muito sério com Isaías referente às obras que o povo fazia de justiça. Ele vai dizer que as obras de justiça que o povo fazia para Deus era como um trapo de imundície. Porque nós precisamos entender a distância que nós estamos desse Deus que é santo, desse Deus que é separado. E o que o pecado trouxe para nós. Não é uma separação, uma mancha. É como se Deus, ele fosse, não é tão santo, tão limpo, tão branco, que uma vez que nós se relacionássemos com ele de uma forma tão suja, era como se ferisse a santidade de Deus. Mas aí vem justamente o escape, aquele que limpa os nossos pecados, aquele que purifica os nossos pecados e nos dá umas vestes mais brancas do que a alva neve. E esta purificação só é feita por conta do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então o sacrifício de Jesus é a obra perfeita que nós precisávamos para sermos purificados. E aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus diz, não é, que está consumado, o véu do templo ele é rasgado, não é? De cima para baixo. Era Deus dizendo, eu quero me relacionar com vocês de novo, mesmo vocês não merecendo. Mesmo eu precisando enviar o meu único filho para morrer no lugar de vocês, mas eu quero me relacionar com vocês novamente. Era Deus quebrando a barreira através do sacrifício perfeito de Jesus. Então hoje nós temos acesso livre ao nosso Pai através do sacrifício do seu único filho, Jesus Cristo. Então, como eu falei, a pergunta que fica é o que você tem feito com este sacrifício. Não é até o que diz na camiseta que eu estou vestindo. Quando pensa em desistir, lembro que você insistiu em mim, não é? Ou seja, eu não sei qual que é as lutas que você enfrenta. Eu não sei se você tem mágoas em relação à igreja, em relação ao próprio Deus. Eu não sei se você tem dúvidas se Cristo de fato ele te ama. Mas este versículo que nós lemos no início evidencia muito claramente que falta de amor não é. Ele te ama de uma tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer em seu lugar. Uma coisa é certa, Jesus, ele te ama. Ele te ama a ponto de morrer no seu lugar, mesmo você jamais podendo pagar essa sentença. Cabe a você escolher se você vai abraçar este amor, abraçar este sacrifício, carregar a cruz junto com ele, não é? Negar a si mesmo e ir até o fim por amor a ele. Porque uma coisa eu sei, Jesus ele foi até o final, por amor de mim e por amor de você. Mas será que nós vamos até o final por amor a ele? Mas o que eu quero trazer para você é que você tenha essa reflexão de fato, para que o sacrifício de Jesus não tenha sido em vão. A Bíblia vai dizer que nós estávamos nas trevas, mas fomos resgatados para a sua
maravilhosa luz. E Paulo também vai dizer que Deus ele nos amou, ainda quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Você estava na escuridão, não tinha salvação para você. Deus ele providenciou essa salvação. Essa salvação está aberta para todo aquele que nele crê hoje, para todo aquele que o aceita hoje. Essa salvação está de braços abertos. A porta da graça, a porta da misericórdia continua de braços abertos. Mas saiba que Jesus está voltando. Essa porta não continuará aberta para sempre. E mesmo que não seja na vinda de Jesus, mas pode ser na sua ida. Não é? Por acaso você sabe o dia que você partirá? Então o único momento que você tem para aceitar este sacrifício, para aceitar tudo aquilo que Jesus fez por você, para crer nele de todo o seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, o único momento é enquanto você respirar, porque parou de respirar, não há mais chance. Não há mais escolha depois da morte. A Bíblia deixa claro que depois da morte segue-se o juízo. Então o único momento em que nós temos para escolher é aqui. Então queira participar daquilo que João vai relatar de forma tão bela em Apocalipse 21 e 22, não é? Que ele viu descer do céu uma nova terra, onde não haveria mais choro, nem dor, nem clamor, nem morte, mais nada, mas seria apenas a nossa eternidade com Cristo, uma eternidade de alegria, uma eternidade de felicidade, uma eternidade como era no princípio, sem pecado, sem queda. Nós vamos ter a chance de viver isso novamente, não é? A plenitude da criação de Deus, passando a eternidade com Ele, mas cabe a nós escolhermos se nós vamos entrar pela porta estreita, que é de fato a porta da eternidade, ou se nós vamos preferir viver para nós mesmos, viver as nossas vontades, viver entregues para o pecado e andar pela porta larga. E ali nós vamos ter também em Apocalipse a evidência de quem escolhe este caminho, que será lançado, não é no lago de fogo. Então, um conselho que eu te dou: escolha abraçar essa obra de forma completa na sua vida. Então é isso. Hoje é um vídeo especial, não é? Porque chegamos a 100 vídeos, não é? Do Papo Reto. E quem me acompanha desde o começo sabe, não é? Que quando eu comecei este canal, eu comecei com dois propósitos, não é? Levar a palavra e trazer um sorriso, não é? Para a vida de vocês, né? A gente entende a importância que tem um sorriso em uma vida tão difícil, em uma vida tão corrida, em uma vida tão cansativa. Então quem me acompanha no começo sabe que no começo eu fazia vídeos tentando ser engraçados, não é? Talvez, mas com a intenção de alegrar, com a intenção de levar um sorriso para vocês, mas também sempre com o propósito de trazer a mensagem de Cristo. E aí, com o passar do tempo, não é? O Senhor foi falando comigo, e aí eu acabei ficando apenas com um papo reto, não é? Porque embora um sorriso possa mudar o seu dia, apenas a palavra de Deus pode transformar a sua vida inteira. Então eu te agradeço por você que está aqui até agora, por você que continua acompanhando este canal. Peço que por favor continue compartilhando este canal com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ativa o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. Deixe seu like e compartilha. Continue compartilhando com o máximo de pessoas possíveis para que a obra redentora de Jesus alcance mais gente. Esses vídeos que é unicamente e exclusivamente para apontar para Cristo possa chegar em mais corações, em mais pessoas. E desde já, muito obrigado por você que continua aguentando me ouvir, não é? Por você que continua aqui, muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.